Naquela manhã, a oração se levantava diante de Deus como um clamor profundo. Senhor, que todo trono que não pertence a ti seja derrubado. Senta-te no centro da nossa vida, torna-te o nosso maior desejo. Nada pode vir antes de ti, porque tudo aponta para o Senhor. A nossa vida é tua, nós a reconsagramos diante de ti. Era como se cada palavra pedisse: derrete o gelo dos corações endurecidos, quebra as correntes dos aprisionados, transforma este culto em uma verdadeira adoração a Cristo, o Cristo que morreu, mas ressuscitou, e que voltará para buscar a sua igreja gloriosa. Depois da oração, o silêncio reverente deu lugar à mensagem. Não se tratava apenas de falar sobre uma figura histórica, mas sobre o próprio Deus que se fez carne, Jesus Cristo, o homem mais importante que já viveu. Quer o mundo reconheça ou não, ele dividiu a história em antes e depois dele. Isaías havia dito: ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Diante da congregação, abriram-se as Escrituras em dois textos, Colossenses 3, 11, Cristo é tudo em todos, e Mateus 22, 41-42. O que pensais do Cristo? Uma afirmação e uma pergunta. De um lado, a verdade absoluta de quem ele é, do outro, a responsabilidade pessoal de cada um diante dele. Cristo é tudo antes de tudo. Antes de haver estrelas, terra ou tempo, ele já existia. O Evangelho de João afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo o que foi criado existe por meio dele. Antes que houvesse o primeiro sopro de vida, ele já era o autor da eternidade. E quando a humanidade caiu no Éden, ele já estava presente, prometido como a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Desde a fundação do mundo, ele é o Cordeiro oferecido, a redenção antes mesmo da condenação. Toda a história do Antigo Testamento aponta para Cristo. Ele é o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue trouxe vida e livramento. Ele é o tabernáculo vivo, o altar, a água, o pão, a luz, o incenso, o véu que se rasgou e abriu caminho até o Pai. Ele é a arca da aliança, a lei perfeita gravada nos corações, o pão do céu que desce para dar vida, o sacerdote eterno que intercede pelos seus. Cada profeta o anunciava. Isaías o via como servo sofredor, Miqueias o apontava como aquele que nasceria em Belém, Zacarias o descrevia traspassado, Daniel contemplava vindo com poder e glória. E no Novo Testamento, ele é o centro de tudo. Nos Evangelhos, é o Rei, o servo, o homem perfeito, o Verbo eterno encarnado. Em Atos, é proclamado como o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nas cartas, é a cabeça da igreja, o primogênito dentre os mortos. Em Apocalipse, é o Cordeiro que venceu, digno de abrir o livro e governar a história até a consumação dos séculos. Tire Cristo da história, e o que resta é vazio e desespero. Tire Cristo do céu, e o céu perde o sentido. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é quem sustenta o universo com a palavra do seu poder. E se ele é tudo em todos, por que temer? Se ele é o Senhor da história, por que a insegurança? Nenhuma tempestade é mais forte do que a voz que acalmou o mar. Nenhuma escuridão pode resistir à sua luz. Nenhuma cadeia pode suportar o poder que liberta os cativos. Antes, estávamos mortos, mas agora temos vida. Antes, andávamos em trevas, mas agora vivemos na sua luz. Antes, estávamos perdidos, mas agora fomos achados. E no fim, a pergunta que ecoa desde os fariseus até nós, hoje, permanece: o que você pensa de Cristo? Ele não é apenas uma lembrança do passado. Ele é o Deus vivo, o Salvador, o Rei eterno, o Senhor da história e da eternidade. E ele deseja ser também o Senhor da sua vida. Eis a verdade que sustenta todas as coisas. Cristo é tudo em todos.